Há alguns anos, nossa família passou por um desafio que muitas famílias enfrentam neste mundo decaído. Nosso filho caçula Tanner Christian Land foi diagnosticado com câncer. Ele tinha uma alma extraordinária, como as crianças de 9 anos tendem a ter. Era divertidamente travesso e, ao mesmo tempo, fabulosamente sensível espiritualmente. Arteiro e anjinho, travesso e bonzinho. Quando era pequeno e nos surpreendia todos os dias com suas traquinagens, nós nos perguntávamos se ao crescer ele seria um profeta ou um assaltante de bancos. De qualquer modo, parecia que ele iria deixar sua marca no mundo. Então, ele ficou terrivelmente doente. Nos 3 anos seguintes, a medicina moderna empregou procedimentos heróicos, incluindo 2 transplantes de medula óssea, durante os quais ele contraiu pneumonia, exigindo que ele passasse 10 semanas inconsciente usando um respirador. De modo milagroso, ele se recuperou por um curto período, mas seu câncer retornou. Pouco antes de falecer, a doença do Tanner tinha invadido os ossos e mesmo tomando medicação forte, ele ainda sentia muita dor. Ele mal conseguia sair da cama. Mas, certa manhã de domingo, sua mãe, Kathleen, entrou no quarto dele para ver como ele estava antes que a família fosse para a igreja. Ela ficou surpresa ao ver que ele conseguira se vestir e estava sentado na beira da cama, lutando dolorosamente para abotoar a camisa. Kathleen se sentou ao lado dele. Tanner, ela perguntou, tem certeza que está se sentindo forte para ir à igreja? Talvez seja melhor ficar em casa e descansar hoje. Ele olhou para o chão. Ele era um diácono, ele tinha um quórum e ele tinha uma designação. É minha vez de distribuir o sacramento hoje. Tenho certeza de que alguém pode distribuir por você. Sim, ele disse, mas vejo como as pessoas me olham quando distribuo o sacramento. Acho que isso as ajuda. Kathleen o ajudou a abotoar a camisa, a colocar a gravata e eles foram para a igreja. Claramente algo importante estava acontecendo. Cheguei na capela depois de uma reunião anterior e fiquei surpreso ao ver o Tanner sentado no banco dos diáconos. Kathleen me contou baixinho por que ele estava ali e o que tinha dito. Isso ajuda as pessoas. Observei quando os diáconos se aproximaram da mesa do sacramento, ele se apoiou levemente em outro diácono enquanto os sacerdotes lhe entregavam as bandejas com o pão. Andando com dificuldade, Tanner foi ao lugar designado e segurou a ponta do banco para se equilibrar enquanto entregava o sacramento. Parecia que todos os olhos estavam voltados para ele, tocados por seu esforço enquanto cumpria sua simples designação. De algum modo, Tanner expressou um silencioso sermão ao se mover solene e hesitante de fileira em fileira, sua cabeça careca molhada de suor, representando o Salvador da maneira que os diáconos fazem. Seu outrora invencível corpo de diácono estava um tanto ferido, sofrido e dilacerado, disposto a sofrer a fim de servir, oferecendo os emblemas da expiação do Salvador em nossa vida. Ver como ele passou a pensar sobre o que é ser um diácono nos fez pensar de maneira diferente também sobre o sacramento, sobre o Salvador e sobre os diáconos, mestres e sacerdotes. Maravilho-me do milagre não proferido que o impeliu naquela manhã a atender tão corajosamente aquele chamado, manso e suave, para servir, e da força e capacidade de todos os nossos jovens em desenvolvimento, ao se esforçarem para atender ao chamado do profeta de fazerem parte do exército de Deus e se juntarem à obra de salvação e exaltação. Cada vez que um diácono segura uma bandeja do sacramento, somos lembrados da história sagrada da última ceia, do Getsemane, do Calvário e do túmulo no jardim.